Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando mais um programa Me'af Leben, programa de pai para filho. Um abraço para Gabriela Dudani, Gabriel Kalev e para a Ariela Hesed. E vamos falar hoje sobre a quarta aliada Parashá Beshalach, que é a Parashá que nós estamos estudando, ok? E algo muito interessante aqui que eu queria compartilhar com vocês é sobre uma introdução do Sidur, do Jair Floydin, que ele fala sobre o seguinte: se eu não rezasse regularmente por um sentido de dever de rezar, não creio que eu rezaria, que seria possível eu rezar naqueles momentos em que realmente eu quisesse fazê-lo. Um judeu deveria sentir como se a oração e igualmente o estudo da Torá fossem fosse a sua profissão. Ele não deveria sentir o desejo de fazer só quando um problema surge e ele precisa da ajuda de Deus, ou quando ele precisar da ajuda de Deus. Semelhantemente, uma pessoa não deveria estudar a Torá só quando ela precisa saber o que fazer, mas propriamente ela deve sentir como se a oração e o estudo da Torá fossem a sua profissão, para a qual se dedica constantemente e independentemente se há uma necessidade direta para fazê-la ou não. Ok, então vamos começar aqui a quarta aliá, propriamente dito, que vai do capítulo 14, do versículo 26, passou com 26 até o capítulo 15, 26, e aí eu vou falar sobre alguns tópicos, mas antes vamos fazer a brahá para não falarmos palavras de Torá sem agradecer e sem ter uma bênção também. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol chamim venatan lanu et torato Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém e amém. Vou explicar sobre tópicos o que a Parashá, o que esta quarta aliá fala. Ok? Ele vem falando sobre o seguinte, que Deus disse a Moshe: estenda sua mão sobre o mar e as águas voltarão. Ou seja, Moshe é ele que estende a mão, mas é Moshe que faz ou é Deus que faz, como eu já tinha explicado antes. Ok? Para que a brahá, para que a bênção, para que as coisas aconteçam, elas precisam ter um receptáculo. E naquele momento, Moshe foi o receptáculo para que então o poder, para que a manifestação do Eterno pudesse se fazer real ali naquele momento. É uma grande dádiva você ser escolhido para se tornar um receptáculo para que essas coisas aconteçam. E outro ponto muito interessante, ele fala logo antes da manhã, o mar retornou à sua condição normal, então foi logo pela manhã. São pontos muito interessantes que a gente tem que aprender, ok? Para saber quando, que horas, que momento as coisas realmente aconteceram e não como é passado nos filmes, em desenhos e obras aí fictícias. A Torá, ela fala o momento exato. Outro ponto muito interessante, ele fala também: nenhum só deles permaneceu, ou seja, dos egípcios, todos eles morreram. Nesse dia Deus salvou os israelitas das mãos dos egípcios. Aí fala que os israelitas viram os egípcios mortos à beira-mar, os corpos deles, ok? Israel viu o grande poder de Deus e o poder que tinha agido com os egípcios. O povo temeu a Deus por causa disso e eles acreditaram em Deus e em Moshe, o seu servo. É isso que a Torá fala. Um outro ponto muito interessante fala que Moshe conduziu então, portanto, a canção do mar, algo muito bonito. Moshe cantou aos israelitas esta canção a Deus. E aí aqui começa na realidade a canção de Moshe no capítulo 15 em diante, uma canção muito bonita. Eu não vou relatar ela aqui, ok? Mas você pode ler depois a canção, que é maravilhosa. E aí fala sobre o seguinte: a primeira, depois disso, depois desse canto, depois de cantarem, de agradecerem, de louvar, exaltarem o Eterno, aí vem uma triste ação, um triste comportamento, que é a primeira reclamação, que foi das águas amargas. Aí a Torá fala o seguinte, que após eles atravessarem o mar, eles foram para o deserto de Shur, viajaram por 3 dias no deserto sem encontrar água. Então eles viajaram
por 3 dias, imagine só, você sem água no deserto. E aí por causa disso eles clamaram, eles reclamaram, chegaram até Mará, mas não puderam beber essas águas, pois elas eram amargas. Então amarga é a mesma coisa do que Mará, a tradução de Mará significa amarga. Eu sempre até brinco, se for para colocar o nome da sua filha, não coloque o nome de Mara, porque tem pessoas que têm mania de colocar o nome Mara. Eu brinco, não tem muita coisa nada a ver, porque transliterado, o nome é português, mas não coloque esse nome, que é o nome que não traz boas energias, Mará ou Mara, pois era amarga. E aí fala novamente aqui que o povo reclamou, Moshe, o que beberemos, o que nós vamos beber? O povo estava com sede, mas e aí? O Eterno não tem piedade? O Eterno não tem dó? O Eterno vai deixar esse povo com sede desse jeito mesmo? Calma, que como eu sempre digo, tudo isso faz parte de um grande propósito, ok? E ele clamou a Deus, no caso Moshe, ele o instruiu, Deus no caso, sobre uma árvore, e ele atirou na água e ela se tornou potável. Então quer dizer, teve uma determinada planta, uma determinada árvore ali que Moshe clamou e disse, Deus, e aí esse povo está com sede, o que é que eu vou fazer? Deus o instruiu através dessa árvore e ele jogou na água, a água se tornou potável. Então foi aí que Deus lhes ensinou mitzvot. Aí alguns dos nossos sábios vão dizer que mitzvah foi essa, que mitzvot foram essas, Shabbat, sobre a vaca vermelha e leis monetárias. Lá ele os testou. Alguns dos nossos sábios vão dizer que ele Deus testou para ver se eles iriam reclamar com Moshe ainda, né? Se eles, outros vão dizer se eles iriam realmente guardar as mitzvot, se realmente eles iriam estudar ou não. Então Deus acaba dando, ok, mitzvot, ensinamentos, e vamos ver o que eles vão fazer com isso. Eles vão valorizar, eles vão estudar, o que eles vão fazer? Eles não vão valorizar isso, ok? E aí passa para a quinta aliá. A quinta aliá vai do capítulo 15, do Passuque 27 até capítulo 16, 10. Ele fala sobre o seguinte: e eles chegaram a Elim, onde havia 12 fontes. É muito interessante esses pontos aqui. E haviam 12 fontes ali e 70 tamareiras, e eles acamparam perto da água. Então quer dizer, aqui mostra que existia 12 fontes, essas 12 fontes para cada uma, representando cada uma tribo, e 70 tamareiras, ou seja, representando aquelas almas que desceram, né, até o Mitzrayim. E aqui o Eterno dando que alimento, né, muito mais agora, 70 tamareiras. Se uma tamareira poderia satisfazer, né, várias pessoas, imagina 70 tamareiras, ok? Então é muito interessante isso daqui. Aí começa novamente com a segunda reclamação e diz que eles partiram de Elim e vieram para o deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, ok? No 15º dia do segundo mês da partida do Egito foi quando isso aconteceu. E eles reclamaram contra Moshe e Aaron pelo pão reserva ter se esgotado. Existia um certo pão reserva que estava sendo esgotado ali, e eles ficaram tristes, chateados por isso e reclamaram. Quem tivesse, eles falam, quem dera tivéssemos morrido pela mão de Deus, ok? Então aqui a gente pode julgar e dar o mérito da dúvida para o povo de Israel, porque é muito difícil quando você está num aperto, ok? Quando você está passando fome, quando você vê o seu último recurso faltando ali, e isso é um ato natural do ser humano, da gente pegar e querer se desesperar, ok? Como eu já comentei na outra parashá passada, que Moshe também se desesperou em determinado momento e gritou. É como se fosse o filho que estivesse no chão e um cachorro viesse tentar morder o filho gritasse, o pai não vai defender? Lógico que o pai vai defender. Isso nada mais é do que uma expressão humana de desespero, ok? E aqui nós vamos aprender uma outra coisa. É errado fazer isso? Calma que nós vamos aprender um pouco sobre isso. E aí o Eterno fala que eu farei chover pão do céu para vocês. Eu os testarei se eles guardarão ou não a minha Torá. Porque o Eterno já tinha dado leis para eles e agora ele quer saber. Eu estou dando, vocês estão reclamando, querem pão? Tem pão. Querem água? Tem água. Tudo que vocês estão pedindo eu estou dando para vocês, ok? Só que agora eu quero ver se vocês vão fazer pelo menos a parte de vocês,
que é estudar e cumprir os mandamentos, as mitzvot, ok? Como é que é? Isso aqui a gente pode aprender que existem muitas pessoas, Baruch Hashem, não na nossa cultura, não na nossa fé, mas em outras culturas e outras fés, aí, outras crenças, as pessoas têm mania de pedir a Deus, e Deus tem que dar para elas, coloca a Deus na parede, mas na hora que o Eterno pede para guardar Shabat, eles não cumprem porque não são judeus, ok? Mas pedem, mas na hora de cumprir uma mínima mitzvah, eles reclamam. Então, o nosso povo é diferente. Ok? Não fomos nós, mas Deus quem tirou vocês do Egito. Daqui é Moshe falando para o povo agora. Ok? Não fomos nós, porque vocês estão brigando com a gente? Porque vocês estão clamando com a gente? Não fomos nós que tiramos. Ok? Nós somos apenas meros servos de Hashem, que vocês estão gritando com a gente. E aqui revela, aqui mostra qual foi o problema. O problema é gritar, o problema é pedir? Não é esse. Pedir de maneira imprópria. Então, é a mesma coisa do filho que está com fome, que está com sede, e o pai não vai dar, lógico que o pai vai dar. O problema não é pedir, mas o modo como foi pedido a eles. Eu me lembro até de vez em quando a Ariela está aqui e ela pede água, ela está crescendo todos os dias, lógico, né? E ela tinha mania de pedir água e dizia, por favor, mamãe, por favor, dá água. E às vezes, por preguiça, ela acaba me dá. É muito mais fácil dizer, me dá água, do que de dizer, por favor, me dê água. E a mãe diz, não, minha filha, volte a ser educada, você tem que pedir por favor, ok? Então, o errado não é pedir, não é clamar quando você está sedento de alguma coisa, mas o modo como você pede, isso que é errado. E aí, vem contando mais a Torá, que pela manhã vocês verão a glória de Deus, aqui o próprio Moshe falando, calma, vocês verão a glória de Deus. Ele entrega o pão de maneira bonita, Rashi vem explicando isso, que a forma como Hashem entregou o pão foi uma maneira bonita, como ele entregou. Deus já ouviu as suas queixas contra ele. Por que contra ele? Porque não é contra Moshe. Se você está gritando, se você está falando, não é contra ele, é contra o próprio Deus. E a mesma coisa do que acontece hoje na nossa vida contemporânea, e muitas vezes você ter uma posição com relação a comportamentos, com relação a ideias que existem no mundo contemporâneo, as pessoas vêm brigar com você, mas você fala, mas por que você está brigando comigo? Não se queixa, você está se queixando contra Deus. Eu sempre falo, dando um exemplo aqui, do ano que nós estamos vivendo, 2016, 2015, muitas pessoas às vezes perguntam para mim, Tabahu, você é contra ou a favor do homossexualismo? Eu falei, olha, eu sou contra. Não, mas como você pode ser contra, etc. Eu falo claramente, eu tenho preconceito. Tenho preconceito com o homossexualismo. Como você tem preconceito? Sim, eu tenho. Preconceito significa nada mais nada menos do que um conceito antecipado sobre um determinado assunto. Então eu já tenho um conceito antecipado sobre esse comportamento, e esse conceito antecipado é o que a Torá me diz que é errado. O próprio Hashem fala que o homem não deitará com o homem, é errado. Então preconceito eu tenho sim, com maior orgulho. Agora discriminação, isso eu abomino. Eu não dou, porque o próprio Hashem não discrimina, senão ele mataria, ele tem poder para fazer isso, ele tiraria da face da terra, ele não faz isso. Por quê? Porque ele ama também o ser humano e ele deu o livre-arbítrio para cada um. Então eu não tenho a discriminação. Então, na realidade, quando as pessoas vêm brigar com a gente, vêm brigar com vocês, ou vêm brigar comigo, mas por que você age dessa maneira? Você não está brigando contra mim. Você está brigando contra o próprio Hashem. As queixas que vocês estão fazendo não é contra mim, é contra ele. Se você se diz cristão, se você se diz de uma outra religião que tem a Bíblia, ok, como base, então se a minha Torá está errada, a sua Bíblia também está errada. Então a queixa não é contra mim, é contra o próprio Eterno, ok? Foi isso que aconteceu, Moshe falou, somos insignificantes, eu sou insignificante, nós somos insignificantes, para que vocês se queixem contra nós. Quem somos nós? Aqui Moshe falando dele e Aharon. Vamos prosseguir aqui, fala que à tarde Deus lhes dará carne. Pela manhã haverá suficiente pão para lhes fartar. E Deus já ouviu as queixas que vocês
que vocês fizeram e fizeram outras reclamações contra ele. Então, quer dizer, novamente, não é contra nós, é contra o próprio Hashem. As queixas de vocês não são contra nós, mas contra Deus. E aí fala novamente, depois que a glória de Deus era visível nas nuvens. Aqui me lembra também de uma outra história, quando própria, se não me engano, foi Rachel, ela foi brigar com o pai Yaakov, e aí foi reclamar para ele: olha, me dá filhos, senão eu morro, você tem que me dar filhos. E aí naquele momento Yaakov ficou meio chateado com ela e disse: vem cá, mas por que você está brigando comigo? Você tem que pedir a Deus, foi ele que te impediu de ter filhos, não fui eu. Eu tenho essa capacidade, eu fiz com Leah e fiz com as outras concubinas, mas, quer dizer, porque elas têm, você não tem, a culpa não está em mim, a culpa está em você. Então naquele momento a gente vê o pai Yaakov meio que chateado, brigando com ela e dando uma resposta à altura, né, dizendo para ela: olha, você está brigando comigo? Você está brigando com o Eterno, porque eu não tenho poder para isso, para gerar, rodar, quem dá é Ele. Ok, vamos agora passar para a sexta aliá. A sexta aliá, ela vai do capítulo 16 do Passuque 11 até o 36, ele fala mais sobre isso, vai falar que Deus falou a Moshe: eu já ouvi as queixas dos israelitas, lhes diga, à tarde vocês comerão carne, pela manhã vocês se fartarão, então vocês saberão que eu sou Hashem, eu sou Deus, Hashem de vocês, o Deus de vocês. À noite, é muito interessante esses pontos aqui que a Torá nos traz, a Parashá nos traz. Ele fala: à noite um bando de cordoneses cobriu o acampamento. Não foi de manhã, não foi nem à tarde, foi à noite, como a Torá fala, diferente do que acontece nos livros que ilustram, nas minisséries de TV. Não, do jeito que a Torá falou, foi à noite. E aí sim, pela manhã, havia como um orvalho, quando evaporou, havia uma fina substância como fina geada. O que é isso? Uma fina geada? O povo olhou então, portanto, e disseram: é uma comida pronta. É uma comida pronta. Moshe disse então, portanto: isto é o pão que o Eterno lhes está dando para comer. Por que era uma comida pronta? Porque parecia algo já preparado. Você não precisava fazer nenhum benefício, mudar como o trigo, que você muda o trigo para fazer bolo, para fazer pão, para fazer macarrão e outras coisas mais. Era como se fosse uma comida pronta. As instruções, depois desse momento, Moshe deu as instruções de como colher, como juntar e o necessário para comer a cada dia. E a Torá vai dizer que era um homer, ok? Alguns escolheram mais, outros escolheram menos. No fim, tinham apenas um homer sem falta. Isso era um outro milagre que aconteceu também, que tinham necessário para cada um. Não deixavam sobrar até amanhã. E Moshe instruiu que não deveriam deixar sobrar até amanhã. Por quê? Porque aconteceria algo ruim, e nós vamos ver. E aqui o Midrash vai dizer, os nossos sábios vão dizer que Datan e Abiram, ok? Essas duas pessoas, que nós vamos aprender um pouco mais sobre elas lá na frente, eles não ouviram Moshe, ok? E deixaram uma porção para amanhã, o outro dia seguinte, ok? O que foi que aconteceu? Se tornou pútrida, ok? Podre e cheios de bichos e de vermes, ok? Tá, então se ele se tornou, por que então no Shabat, que nós vamos ver já aqui, quando no Shabat caía uma porção dupla, no outro dia no Shabat, quando não caía, não acontecia isso, ok? Bem, Moshe ficou irritado com eles, Moshe ficou irritado, ficou chateado sim, por quê? E por que vocês não ouvem a Deus? Porque eles não ouvem as instruções do Eterno? Eles juntaram cada dia de acordo com o que cada um podia comer. Depois que eles viram que essas coisas realmente aconteceram, o povo também começou a fazer isso, e o que salvou e o que na realidade sobrava derretia no campo. Aqui existe um aprendizado muito interessante. Tá, então por que o que sobrava derretia no campo, e aqui quando Aviram e Datan e Aviram eles guardaram, criou bicho? Porque por causa da rebeldia, vamos dizer, ok, os nossos sábios. E aqui os nossos sábios vão dizer também que esse que sobrava no campo, ele derretia, ele se formava
como um riacho e caía e iria correndo e até davam para que os animais bebessem, se transformavam em riacho e etc. E o Midrash vai contar, os nossos sábios vão dizer que esses animais bebiam essa água e os outros povos que não eram judeus acabavam comendo da carne desses animais, e através disso daí, por eles terem bebido essa água, eles acabaram tendo também essa revelação de como o povo Yehudim era precioso aos olhos de Hashem, e como as mitzvot também eram preciosas. E aí sim, fala também agora que caía uma porção dupla no Shabat, ou seja, 2 Omer para cada pessoa. Os líderes vieram para ser instruídos por Moshe com relação ao Shabat, porque eles disseram, tá, isso cai todo dia uma vez, agora por que caiu 2 vezes? E aí Moshe vai dar início à instrução sobre o Shabat, sobre as leis de Shabat. Moshe explica sobre o Shabat, isto é o que Deus disse, amanhã é um dia de descanso, um dia sagrado, Shabat para Deus, ou seja, é para Deus. Assim cozinhem o que vocês desejam hoje pela manhã. E fizeram conforme Moshe lhes havia instruído. O maná não ficou fético e nem houve vermes nele. Por quê? Porque era Shabat, o Eterno diz. Quando é para guardar, é para guardar. Quando não é para guardar, não é para guardar. Ou seja, simplesmente você fazer aquilo que Papai do Céu manda. Como hoje, pois hoje é Shabat para Hashem, para Deus, ok? E aí, nós continuamos aprendendo muito mais coisas. Vocês não encontrarão nada no campo. Não adianta vocês saírem, porque na sexta-feira eu já dei para vocês, eu já dei a sorte e a parte para vocês. Não adianta saírem, porque não vão encontrar. Vocês escolherão durante 6 dias, mas no 7º é Shabat, não haverá nenhum. Só que olha que coisa, né? No 7º dia, infelizmente, algumas pessoas ainda saíram para colher. Até quando vocês se recusarão a guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Hashem fala, pergunta, né? Vocês podem ver, Deus lhes deu o Shabat na sexta-feira, deu pão suficiente, por que vocês vão sair ainda? E aí, algumas pessoas vão julgar Israel de uma maneira condenativa, dizendo, olha aí, eles não olharam, eles não obedeceram, ainda foram rebeldes, foram lá ainda procurar. A gente pode dizer que esses que foram procurar era Aviram e Datã, mas os outros foram ver para comprovar realmente o milagre, se aquilo realmente fazia parte de Hashem ou não. Mas aqui a gente vê que o Eterno ficou chateado com essa situação. Todos devem permanecer em seus lugares. Aí vem esse decreto. Ninguém deve deixar o seu lugar no 7º dia. O povo descansou no Shabat. Ou seja, o que significa descansar no Shabat? Porque o Eterno disse que não era para ninguém sair do seu lugar. Porque o Shabat é um momento, é uma oportunidade da pessoa analisar, dela meditar, que cada coisa, que nada nos falta e que tudo vem dele. É um momento de se analisar e ver que tudo na nossa vida é regido, Baruch Hashem, pelo Hakadosh, Baruch pelo Santo Bendito seja Ele. E a casa de Israel o chamou de Man. Em hebraico é man ou maná. Ele era redondo como uma semente de coentro, era branco e tinha sabor de massa frita e mel. Só que aí os nossos sábios vão dizer mais ainda que existe um outro grande milagre, que a pessoa comia o maná, e o maná tinha o gosto, qualquer gosto que a pessoa, na realidade, ela pensasse que deveria ter, ele então tinha. Era um outro milagre que acontecia. Isso foi o que Deus ordenou, uma medida de um homem devia ser guardado para os seus descendentes, ok? E eles verão o alimento com que eu alimentei vocês no deserto quando eu os tirei da terra de Mitzrayim, do Egito. Aí Moshe chama Arão e diz, tome um jarro de barro, encha com o homer do maná, coloque-o diante da arca de Deus, ok? Para ser preservado para os descendentes de vocês. E os israelitas comeram por 40 anos e só cessou depois que eles entraram na terra prometida. E aí diz que esse homer é 1/10 de um efá.
E aí diz que eles continuaram a viajar. O que significa viajar? Viajar é quando alguém viaja, ela tem uma só prioridade. Qual é a prioridade? Chegar ao seu destino. O retrocesso, se houver algum retrocesso, é para ser superado somente para alcançar o destino. E qual era o destino? O destino era o recebimento da Torá e futuramente a entrada em Eretz Israel. Então isso nos ensina qual é a nossa missão hoje aqui. Nós estamos em viagem. Quando aconteceu o caso na frente do Mar Vermelho, quando Moshe clamou, né, e o próprio Hashem falou que clamas a mim, diga ao povo apenas que viaje. Nós temos que continuar a nossa viagem. A nossa viagem é em rumo sempre a Torá, em rumo a Eretz Israel e a redenção final. Nós não devemos nos preocupar com as outras coisas, mas essa é a nossa principal preocupação. O próprio Eterno fala, não tenha medo de descer. Lembra quando o próprio Eterno falou para Yaakov, quando ele ia descer para o Mitzrayim, quando Yosef o chamou, a mão prestativa de Hashem sempre esteve com o nosso povo e fala, não tenha medo de descer. Quando ele fala, não tenha medo de descer, eu descerei com você, ou seja, eu vou segui-lo, eu vou tirá-lo novamente de lá. Então, aonde nós vamos, aqui nós podemos ver que em alguns momentos da vida nós vamos à frente, mas o Eterno vem atrás da gente, ok? Para quê? Para nos resgatar novamente. Existem alguns outros momentos de nossa vida, das adversidades, que o Eterno vai à frente. Aí fala que eu cantarei a Deus, ou seja, igual. Como assim eu cantarei a Deus? Aqui são os ensinamentos um pouco mais profundos com relação ao cântico, ok, do mar. Aqui fala, eu cantarei a Deus, Moshe falando. Por que eu cantarei a Deus está no singular? Porque Moshe é Israel e Israel é Moshe. Ok? Isso está em Or HaChaim, que fala que Moshe cantou representando, liderando o povo. O líder é tudo e representa a unidade, ou seja, no singular, uma total unidade. Então Moshe elevou, ele que cabeçou o cântico ali, e isso significa que todos nós estávamos unidos em um só pensamento, e o mesmo louvor de Moshe era o mesmo louvor do povo. Deus é o seu nome. Algo muito interessante no cântico de Moshe fala que Deus é o seu nome. Suas guerras não são com armas, ele batalha com o seu nome. Então, algo muito poderoso aqui é o nome de Hashem, o tetagrama, ok? E aqui nós podemos aprender que o próprio David também se utilizou desse aprendizado quando ele falou para Golias, ele fala lá, você vem a mim, né, com o seu lança, com o seu arco, com o seu escudeiro, mas eu venho a você em nome de Hashem, o Adonai Tsefaot, o Deus dos exércitos. Então esse é um ensinamento de Rashi, ok? Então, algo muito interessante é justamente sobre o nome de Hashem. Nós não nos defendemos com armas, nós não nos defendemos com etc., com agressão, mas nós sabemos que a nossa força e a nossa proteção está no nome de Hashem, ok? E nós conseguimos alcançá-lo através das rezas e do estudo da Torá. O que significa o medo é algo que está distante, o pavor está mais próximo, isso quem nos ensina é Rashi. Então fala que o medo e o pavor tomaram conta dos povos que estavam ao redor, e é por isso que eu expliquei que Moab e Edom tiveram esse medo. Quando fala que eles tiveram terror, era por causa da inveja. E as outras pessoas, medo, distante e pavor, são aquelas que estavam mais próximos. E outra coisa que nós podemos aprender é sobre o templo, o santuário, que é o Beit HaMikdash, que somos nós aqui, os nossos sábios vão dizer por que apareceu o templo, por que apareceu o santuário, o Beit HaMikdash ou Mikdash no meio da canção, se nem existia. Alguns dos nossos sábios vão dizer que houve uma revelação, ali eles conseguiram enxergar o primeiro e o segundo templo, e outros vão dizer que não, que Rashi vem dizer, não, isso daí também se representa a nós somos o santuário onde ele irá morar junto conosco. Aí fala sobre as 10 canções que houve, né? Algo muito interessante, que durante toda essa história do nosso povo houveram 10 canções. A primeira começou com Moshe e a 10ª será cantada por Mashiach, quando Mashiach chegar, que seja breve em nossos dias, ok?
Outro ponto muito interessante que nós podemos aprender aqui é sobre os pandeiros. Pandeiros, de onde surgiram tantos pandeiros? Aí o Rashi e o Mizrahi vem explicar para a gente que Miriam era profetisa e ela previu, então, portanto, que haveria a vitória do povo de Israel. Então, por isso ela pegou, levou pandeiros com ela, sabendo que quando isso acontecesse, ela iria então celebrar Hashem, e fala justamente sobre isso. E ela acabou incentivando também as outras mulheres. Adquirir um pandeiro foi um ato de fé, porque eu vou levar, porque eu sei que eu vou comemorar. Então adquirir um pandeiro foi um ato de fé. Era um ato de fé em se alegrar com a chegada da redenção. Então isso é um ato de fé também. Nós devemos nos alegrar. E aí fala sobre o seguinte, que uma das perguntas que serão feitas para a gente no julgamento é: você esperou por Mashiach? Você desejou, você ansiou pela redenção final? Então o fato de você ansiar, o fato de você buscar, de você querer Mashiach, de você ansiar pela redenção, é também um ato muito louvável de fé, ok? Toda a pessoa, como Miriam, tem obrigação de inspirar a si mesmo e a todas as pessoas que estão ao seu redor. Como? Com o cumprimento de mitzvot, ok? Com essa fé inabalável, como canta uma música, né? Acredito no Mashiach, por mais que ele tarde a vir, eu acredito na vinda do Mashiach. Então você tem sempre que acreditar, e isso faz com que você acabe inspirando as outras pessoas, cumprindo mitzvot, fazendo tzedakah, fazendo boas ações, ok? Isso você acaba fazendo do local onde você mora, desse ambiente, uma morada para Deus. Ok? E aí, aqui sim eu vou agora ensinar para vocês que o nome daquela árvore que Hashem mandou Moshe jogar nas águas amargas era o oleandro. Oleandro, que é uma espécie de árvore que é amargo, extremamente e venenoso para alguns animais. E aqui, segundo o Mechilta, Matnot, o Keuná e o Rambam, falo justamente sobre esse ensinamento, ok? Que jogavam, então, portanto, essa árvore, e alguns vão dizer, desses nossos sábios, vão dizer que era um pedaço da árvore da vida que foi jogado ali. O Midrash vai contar sobre isso, mas eu prefiro ficar aqui com o oleandro, que é a árvore amarga, extremamente amarga, que torna a água doce. O erro não foi pedir, como eu já falei ainda agora, sobre a água, mas sim a forma como pediram, ok? E era um teste também, agora sim, a gente explica por que eles reclamaram. Porque isso era um teste para ver como eles tratariam Moshe. Isso quem fala e nos ensina é Rashi. Okay? Ele ensinou o Hukim, de Hok, que são as leis que você não entende, não tem fundamento, mas devemos cumprir, como o caso da vaca vermelha, do pó da vaca vermelha. E vem falando também sobre o Mishpatim e os preceitos. Tudo isso foi ensinado ali naquele local. E aí o que a gente pode aprender com essas águas amargas é transformando as águas amargas em doce. Aquilo que é um problema, aquilo que é uma adversidade, nós devemos transformar aquilo que é amargo em doce. Uma outra forma de se combater o mal são esses três pontos. Combater é diluir. Você pode diluir o mal com o bem, e aí aquela coisa que parecia ser amarga acaba se tornando doce. O outro ponto é revelar um bem maior e diminuir o mal. Quando você, no processo de teshuvah, você quando começa a fazer algo muito meritório, o mal por si só se afasta de você. E um outro ponto é mostrar que o mal ele é tão ruim, né, tão ruim, que assim ele acaba desejando não ser mais desse jeito ruim, ele por si só acaba se tornando bom, e mostrando o quanto está distante de Deus, abandonando o mal para se melhorar, para melhorar. Então são as formas que nós podemos combater através dessa paraxá as águas amargas na nossa vida. E aí fala sobre as três reclamações, a terceira reclamação, e fala sobre a terceira repreensão também. Para cada reclamação há uma repreensão também, ok? O pão e a carne, ok? Que viriam diretamente de Deus e não através de Moshe. É isso que nós devemos aprender, que a carne e o pão não vieram através de Moshe, mas sim do próprio Hashem. A carne significa a mística da Torá. É um alimento que traz a inspiração, a riqueza, o sabor. Em contrapartida, o pão é o essencial, é a Torá legal, revelada, aqui que deve ser estudada,
saber observar as mitzvot. O pão é o principal. Carne, que se representa o místico, muitas vezes é impróprio numa determinada ocasião e desnecessário. Muitas vezes é desnecessário. Algumas pessoas falam, vamos estudar Zohar. Eu sempre falo sobre isso o seguinte: muitas pessoas querem estudar Kabbalah, querem estudar Zohar, querem estudar algo muito mais profundo. Você tem que se atentar em estudar pelo menos o básico, que é o básico. Vai estudar pelo menos a Torá, vai aprender leis de Shabbat, nesse caso aqui, o mínimo possível, para depois você buscar aí a carne, que é retratado pelos nossos sábios como o lado místico da Torá. E finalizando, eu queria falar algo para vocês. Falta de fé. A falta de fé, ela é algo gravíssimo. A falta de fé, ela é comparada a Avodá Zará, que é um pecado muito grande. Então nunca se esqueça, tenha fé, tenha emuná, porque a falta de fé, quando você não acredita em Hashem, quando você traz ou esses outros atribui determinados acontecimentos que não seja a Hashem, isso é Avodá Zará. Então acredite na Torá, a Torá Emet, Hashem Emet, ok? Acredite, porque se você não acreditar, você estará cometendo, Deus o livre, não permita, Avodá Zará, ok? Vamos fazer a brachá final da leitura da Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chayeu lanatah betochenu, Baruch atah Adonai notei haTorá. Amém e amém. Nós voltaremos então, portanto, amanhã, ou daqui a pouquinho, com a última parte desta parashá, ok? Que é a parashá de Beshalach, que vamos falar sobre a sétima Aliyah, Maftir, e a gente volta a estudar daqui a pouquinho, ok? Shalom Aleichem, Leitraot, nos vemos no próximo programa. Shalom.